Olá, segundo ano, tudo bom? Na aula de hoje, nós vamos estudar mol e constante de Avogadro. Então, vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos lá, constante de Avogadro e quantidade de átomos ou moléculas, o mol. Primeiro, vamos falar o que é um mol, né? Um mol é como se fosse um pacote de átomos e moléculas. Ao invés de ficar medindo tudo só por unidades de massa atômica, como a gente estudou na aula passada, então achou-se melhor medir as coisas por pacotes de átomos e moléculas. Esse pacote é um mol. Então vamos lá. A gente viu semana passada massa molecular e massa atômica. Agora a gente vai falar sobre massa molar. Lembra que a gente fez uns cálculos de massa molecular e usou a medida gramas por mol? Exatamente, esse gramas por mol é a massa molar, ok? Olha aqui a tabela periódica. A gente já viu que cada elemento tem a sua massa atômica. Eu separei aqui o oxigênio. Esse número aqui, ele é bastante aproximado, tá? Usualmente, a gente usa o número 16. Então, qual que é a massa do oxigênio? A massa do oxigênio é 16 unidades. Mas, em vez de a gente falar só assim, 16 unidades, a gente vai usar o mol, que é um pacote. Então, um pacote de oxigênio tem 16 gramas, porque a massa dele é 16 gramas por mol, ok? Então, esse pacote de átomos é uma certa quantidade de átomos para que o número da sua massa, unidade de massa, seja igual à sua massa em gramas. Então, a massa atômica e a massa molar é a mesma coisa, só que no caso da massa molar está em gramas. Eu coloquei aqui, ó, uma dúzia tem 12, uma dezena, um pacote com 10 é uma dezena, né? Um pacote com 100 é uma centena, um pacote com 1000 é um milhar, e um pacote com esse número grande aqui, que é 16,2 vezes 10 elevado a 23, é um mol, tá? Então, um mol é um pacote com tudo isso aqui. É um número bem grande, a gente vai ver logo ali na frente. Para fazer o cálculo da massa molar, faça a mesma massa molecular e utilize a unidade de gramas por mol. Até aí tranquilo, né? Então vamos lá. Amônia, NH3. Como que eu faço o cálculo da massa molar? Vamos lá. Primeiro eu faço a massa molecular. Massa do nitrogênio, 14, mais 3 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. Então, 3 vezes 1, 3. 14 mais 3, 16 gramas por mol. Então, um pacote de amônia, esse pacote chamado mol, tem 17 gramas. A água, H2O, vamos fazer a massa molecular da água. 2 vezes a massa de hidrogênio mais a massa do oxigênio, que dá 18 gramas. Então, 18 gramas por mol, ok? E se eu quiser saber a quantidade de mols em 500 gramas de água? Então, a gente vai aplicar uma regra de 3 simples. Olha só, sabemos que a massa molecular da água é 18 unidades, ou seja, 18 gramas por mol. Então, um mol de água tem 18 gramas, uma quantidade desconhecida de mols tem 500 gramas. Então, a gente aplica uma regra de 3 simples, multiplica cruzado aqui, 18x é igual a 500, x é igual a 500 sobre 18 dá 27,77 mols ou moles de água, ok? Então, 27,77 pacotinhos de água chamados mol. Opa. E se eu quiser saber a quantidade... Opa. E se eu souber o número de mols, aqui nesse exercício é diferente. Se eu souber o número de mols e quiser saber a massa em gramas. Então, vamos lá. Para isso, primeiro você descobre a massa atômica ou a massa molecular, depende do que você estiver trabalhando.
depois você multiplica pelo número de mols. Por exemplo, vamos supor que eu sei que eu tenho 7,36 mols de moléculas de água. Quantos gramas de água possui? Eu sei que um pacotinho de água tem 18 gramas. Então, 7,36 pacotes vai ter quanto? É só multiplicar, tá? Um pacote é 18 vezes 7,36 pacotes, vai dar 132,48 gramas. Ok. Mas esse pacote chamado mols tem quantos? Tem quantos átomos ou tem quantas moléculas no pacote desse? Tem esse número aqui que a gente falou logo acima. 6,2 vezes 10 elevado a 23, que é esse número que eu dispus aqui para vocês. Olha quantos zeros tem. É um número muito grande. Isso tem extenso demais, mais de 6 octilhões. É muito grande. Então, ao invés de colocar todos esses zeros, a gente usa a notação científica. A gente conta, a gente põe a vírgula aqui, conta quantas casas a gente tirou e coloca o número de casas aqui. Então, aqui tem 23. Coloquei aqui, ok? Se eu tiver a quantidade de mols e quiser saber o número de partículas, é simples. Eu tenho esse número aqui, é a constante de Avogadro, ok? Que eu não citei. Esse número gigante aqui se chama constante de Avogadro. Então, ele é o número que eu tenho dentro desse pacote. Se eu souber a quantidade de mols, ou seja, se souber a quantidade de pacotes, e quiser saber o número total de partículas, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o número de pacotes, o número de mols, pelo número de partículas que tem dentro de cada pacote, que é a constante de Avogadro. Eu sei que eu possuo 3,6 mols de átomos de prata. Logo, eu tenho 3,6 vezes a constante de Avogadro. Então, nesse caso aqui, quando eu só quero saber o número de partículas e eu já tenho a quantidade de mols, eu não preciso nem calcular massa atômica, nem massa molecular, nada, tá? Eu só multiplico a quantidade de mols pela constante de Avogadro. Então, aqui, a constante é essa, a gente faz aqui na calculadora. Então, 3,6 vezes 6,2 deu esse número aqui, 21,67. Aí, a gente só copia aqui a base 10, fica 21,67 vezes 10 elevado a 23. Mas quando se trata de notação científica, eu não posso deixar assim, tá? Só pode ter um número aqui. Então, vai ficar assim, eu vou deslocar uma vírgula, vai ficar 2,167 vezes 10 elevado a 24, tá? Eu aumentei aqui porque eu diminuí aqui o número deslocando uma vírgula, deslocando uma casa na vírgula. Mas esse aqui é notação científica, a gente tem que ir exercitando, né? Basta você entender isso primeiro. Você multiplica o número de mols pela constante de Avogadro e você sabe o número de partículas. Agora aqui é um pouco mais extenso. Se eu tiver a quantidade em gramas e quiser saber a quantidade de partículas. Então, eu sei a quantidade de gramas. O que eu vou fazer primeiro? Eu vou descobrir o número de pacotes, né? Quantos pacotes cabem nessa quantidade de gramas, ou seja, quantos mols? Por exemplo, eu tenho 150 gramas do gás hélio, aquele gás que o povo usa em festa de aniversário. Quantos átomos de gás eu possuo? Primeiro, eu preciso saber quantos mols cabem em 150 gramas, ou seja, quantos pacotes eu tenho. Eu sei que a massa atômica dele é 4 gramas por mol, ou 4 unidades de massa, né? Tanto faz. Então, a gente vai fazer o quê? Aplicar uma regra de 3 simples, ou pode ir direto, você divide 150 gramas por 4. E você já vai ter o número de pacotes, 37,5, né? 37,5 mols. Agora que já sabemos a quantidade de mols, ou seja, a quantidade de pacotes, podemos multiplicar pela constante de Avogadro. Então, a gente faz a multiplicação aqui, deu esse número, 225,73 vezes 10 elevado a 23.
Então, como é notação científica, a gente só desloca duas casas, ó, estava aqui, depois do 25, né? Então, a gente deslocou duas casas, ficou aqui. Como a gente diminuiu o número aqui, a gente vai aumentar aqui na potência. Ok? Eu diminuí duas casas, desloquei a vírgula duas casas, então eu vou aumentar aqui. Então, vai ficar 10 elevado a 25. Esse número todo aqui em átomos de hélio. Mas notação científica tem sempre que estar treinando, fazendo várias vezes, ok? Então, quando a gente vai trabalhar com reações daqui para frente, logo a gente vai ter atividades para trabalhar com reações. Quando a gente monta lá a reação, a gente está trabalhando com mols, com pacotes. Embora só apareça lá a fórmula molecular, mas a gente vai estar sempre trabalhando com o quê? Com pacotes de átomos ou pacotes de moléculas, ou seja, com mols. Então, era isso aí para a aula de hoje, e nós temos exercícios na apostila.